Pessoal, esse painel é um painel muito sério, mas eu não quero deixar de dizer que o Palmeiras perdeu na Copa do Brasil e o Flamengo foi para a final. Parabéns, Luiz! Brincadeira, eu sou flamenguista e ele é palmeirense, tá? Ninguém deu risada, viu? Só deve ter gente torcendo para time de São Paulo, né? Só eu torço Flamengo aqui, pelo jeito. Oh, obrigado. Pelo menos um aí, né? Obrigado. Boa. Estamos aqui falando sobre Portugal 2030. Especificamente, né? A gente poderia falar sobre outras candidaturas, outros fundos, mas a gente vai falar sobre o 2030. Só quero lembrar que a Atlantic tem uma área de submissão, construção e submissão de candidaturas para o Portugal 2030 e outras linhas de fundo. Ontem mesmo eu estava com o time de projeto, startando mais um projeto de uma empresa de São Paulo, que já está em Portugal, e começou essa jornada de estruturação de uma candidatura. Um ponto importante até para a gente começar essa nossa conversa. Para que você esteja apto a buscar recursos em Portugal, você já precisa estar operando em Portugal. Então não dá para do Brasil querer começar um processo de internacionalização e buscar recurso para isso. Até existem linhas, mas elas não são cabíveis à maior parte dos projetos ou são insignificantes. E aí eu estou falando de programas muito pequenos como Startup Visa. Não vem ao caso, turma, a gente está falando de médias e grandes empresas. Dito isso, eu estou com 2 cases aqui nesse painel. A agência Balk, que está em Portugal já há alguns anos, como vocês ouviram aqui, que está construindo uma candidatura e eu quero explorar o porquê que eles estão construindo e que tipo de investimento eles estão buscando. E a Aline Dutra, que representa a operação da Biotrop, aí uma empresa grande do agro brasileiro, vou deixar eles se apresentarem, que está buscando uma outra linha com volumes maiores de recursos. Começando pela Aline, por favor, se apresenta e aí a gente dá um primeiro chute aqui nos temas. Perfeito, Benício, muito obrigada. Queria agradecer a presença de todos. E como o Benício colocou, eu represento a Biotrop. A Biotrop é uma empresa que nasceu no Brasil, a partir do sonho do Zen. E a gente foi... A empresa tem 6 anos, tá? Então, é uma empresa super nova. E a gente foi construindo, pensando nos biológicos, numa agricultura regenerativa, para trazer alimentos saudáveis para as pessoas. E dentro de 6 anos, a gente teve um crescimento muito grande por causa da adoção no Brasil, devido à extensão territorial e tudo mais. Hoje, nós já estamos presentes em 14 países e Europa, mediada com a Atlantic, a gente iniciou as operações em 2022, tá? E desde então, a gente tem trabalhado no registro de novos produtos para poder oferecer. E esse ano a gente começa a primeira operação comercial. Então, as primeiras vendas espero que aconteça nos próximos 2 meses aí. E a gente vem com um trabalho de formiguinha desde lá de trás. E o projeto 2030 foi algo que chamou muito a atenção da gente. Por quê? Hoje a Biotrop é uma empresa de inovação. E na Europa a gente tem a Eurobiotrop, que é uma outra empresa que faz parte do grupo, tá? Então, só para enfatizar que é uma empresa nova que fica em Portugal. E o projeto 2030, ele vai trazer subsídio para a gente levar inovação para lá. Porque uma coisa é a gente prospectar organismos aqui e desenvolver produtos aqui para o Brasil, e é totalmente diferente uma característica de clima e condições de plantio e até mesmo os cultivos, tá? Então, é extremamente importante a gente ter essa inovação lá. E o projeto 2030 vai permitir, se vai dar tudo certo. Com certeza. Então, vai permitir que a gente possa levar essa inovação para lá. Boa. Só um parênteses, a Biotrop começou essa jornada também licenciando seus produtos em Portugal. Um pouco da história que a Ludmila contou. Sem ter licenciamento, você não consegue poder vender. Então, há um processo aqui, há uma estruturação e há um planejamento. A Atlantic está com a Biotrop desde o início. Então, é uma jornada muito interessante. A gente poderia ficar muitas horas falando sobre tudo que a gente já fez em Portugal. Mas vamos aqui focar no ponto, né? Luiz, fala um pouquinho de você e depois a gente entra no porquê dessa linha que vocês estão buscando lá. Boa tarde a todos. Falar um pouquinho da Balk, acho que apresentar rapidamente. A Balk está 10, 15 anos no mercado no Brasil e 5 anos em Portugal. Então, começamos em Portugal em 2019,
Foi uma jornada, assim, bem desafiadora e bem gostosa de se passar. Isso faz com que eu conheça muitas das pessoas que estão aqui. Então, eu tenho clientes aqui, eu tenho amigos aqui, eu tenho parceiros, eu tenho a Ludmila, que estava aqui agora há pouco, Fernando Senise, o próprio Antônio da Ultracom, a gente já fez alguns trabalhos em Portugal com ele. Tem o Pedro, com conversamos. Então, Atlantic também, né? Atlantic também. Então, assim, é bom estar aqui porque, assim, isso é uma construção desde 2019. Então, em 2019, quando nós tivemos a ideia de mover a agência para Portugal, a gente começou a procurar parceiros. Começamos com a Câmara, inclusive, acho que foi via Câmara que ela me apresentou o Edu, e aí a gente começou essas conexões. Inclusive, essa foto aqui é de algum Atlantic Connection, provavelmente de uns 2, 3 anos atrás, deve ter sido talvez a minha última participação aqui no painel. Mas aonde eu quero chegar? Quando eu pensei em levar a agência para Portugal, logo de cara começa a brilhar um pouco a ideia de investimentos, né? Que é um pouco do tema do nosso painel. Então, posso levar a minha agência para Portugal, mas também há a possibilidade de eu conseguir algum fundo do governo que possa auxiliar essa internacionalização. E como você bem mesmo diz, Benício, não é algo que você consiga fazer, a não ser algum caso específico, sem que você já esteja lá, né? Então, começamos a fazer o passo a passo disso. Então, começamos em 2019 desde o Market Fit até cairmos de fato em Portugal, começar a fazer negócio em Portugal, começar a ter uma estrutura em Portugal, que inclusive essas parcerias acabou nos trazendo uma possibilidade muito grande de nos tornarmos especialistas em ajudar os brasileiros também. Então, assim como a Atlantic Hub auxilia na internacionalização, a Balk acaba auxiliando essas mesmas pessoas da mesma rede num processo de comunicação, num processo de marketing, num processo de entrada. Então, bom, de 2009 para cá foi a nossa entrada em Portugal, e foi aí que a partir do final do ano passado ou começo desse ano que a gente começou de fato a olhar para os programas de incentivo. Muito bom. Aline, eu não vou falar de valores, eu vou te deixar à vontade, caso você possa ou não. Eu sei que há questões até por causa da fusão que vocês tiveram e tudo mais, mas assim que a Biotrop começou a operar com o primeiro colaborador, as primeiras pesquisas, o primeiro andamento e as licenças começando a serem liberadas, tivemos vamos falar que foi uma sorte, surgiu uma candidatura específica para o agro e nós conseguimos construir uma candidatura, isso no final do ano passado. Na verdade, a gente passou setembro, outubro, novembro trabalhando, submetemos em novembro, e já tivemos uma devolutiva de que a gente provavelmente já foi aceito, mas tinham ajustes. E já submetemos o ajuste e estamos aqui no aguardo. Montenegro, que assumiu o governo de Portugal, acelerou absurdamente a liberação das candidaturas que estavam realmente a passos lentos. Portugal era um dos países mais atrasados na liberação de recursos do PT 2030, dos programas de fomento da União Europeia. Isso mudou radicalmente com a entrada do Montenegro. Então, isso é uma boa notícia. Assim que ele entrou, um mês depois, tivemos a liberação da Biotrop. Fala um pouquinho, Aline, por que dessa candidatura? O que vocês vão fazer efetivamente com esse recurso? E quais são os planos da Biotrop tendo esse recurso em mãos? A nossa ideia, falando um pouquinho aqui só para introduzir o assunto, no Brasil, pensando em inovação, a gente faz prospecção de micro-organismos, a gente analisa qual que é o potencial dele e a gente coloca ele para atuar na agricultura contra pragas, doenças e tudo mais. Pensando em Europa, outros cultivos, outro clima, outros tipos de doença, tem alguns que são em comum, tá? Mas são outros tipos de doença. Os nossos micro-organismos, a gente tem que provar a efetividade deles lá e ainda tem que comprovar que a gente levando esse micro-organismo para lá não vai causar nenhum dano para esse solo. E a nossa ideia é desenvolver, porque assim, como que a gente consegue encontrar um micro-organismo que vai fazer efeito numa doença X? Normalmente, esses micro-organismos que combatem uma doença, ele está junto onde tem a doença. Então, para encontrar produtos que sejam efetivos na Europa, a gente tem que buscar essa prospecção que fica lá.
Tá? Então, o projeto 2030 é para isso, é para a gente criar instalações para que a gente possa fazer essa prospecção e desenvolver ativos específicos para as doenças e pragas características da Europa, Portugal principalmente, mas pensando em toda a União Europeia. Aline, qual o número de funcionários da Biotrop hoje no Brasil? Hoje, no Brasil, a gente está chegando aí a 1.000 funcionários. E qual o faturamento no Brasil da Biotrop? Esse ano a gente quer bater 1 bi de reais. A gente está falando de uma empresa do agro brasileiro que trabalha na vanguarda dos biofertilizantes. A gente está falando da agricultura do futuro, tá? É a agricultura que faz a diferença e que a Europa tem interesse. É aquela história do fit. Tem fit total com o mercado europeu. Luiz, quando a gente olha a operação da Balk, a gente sempre pensa numa série de ações para fazer crescer ainda mais em Portugal. Olhando essa linha de investimento que nós estamos construindo em conjunto, o que vocês vão fazer em termos de operação com esse recurso e o que vocês pretendem levar para o mercado, tendo em vista que o marketing digital e até pegando o nosso painel da TOTUS, né, as ferramentas de business performance não são tão utilizadas lá em Portugal, ou não são utilizadas como elas poderiam ser. Efetivamente, o que vocês vão fazer com esse recurso que vocês estão buscando lá? Isso é uma vantagem, né? Oportunidade, né, Luiz? Feito. É uma oportunidade e o programa de incentivo vem para ajudar a acelerar esse processo, né? Então, a Balk teria que fazer um trabalho mais de formiguinha, a Balk teria que ir 1 a 1, começar a evangelizar os futuros clientes. E a questão do programa de incentivo com um valor em mãos, eu consigo, obviamente, ampliar a minha força de trabalho, né? Então, a minha força de trabalho basicamente são pessoas, né? Então, diferente de produtos, eu vendo serviço, então eu consigo aumentar minha força de trabalho e efetivamente entregar mais resultados para um maior número de clientes. A gente tem olhado para alguns mercados, né? Que inclusive dão acesso a esses investimentos. Então, a gente tem olhado com carinho turismo, então o setor de turismo, como realmente entregar performance para um setor que é tão concorrido, né? Então, como que fazer com que as empresas desse setor conseguem se diferenciar num mercado que é muito concorrido. Então, a nossa estratégia está indo para um olhar de comunicação, tecnologia e performance para empresas da área de turismo. Então, você está dizendo para mim que esse recurso que vocês estão buscando, ele vai gerar cases dentro do mercado de turismo até para ampliar a visão desse segmento no uso mais massivo da tecnologia digital, é isso? Perfeito, perfeito. Que bacana. Esse tipo de inovação, meus queridos, até em alguns casos é possível ser construído em parceria com universidades. Veja, a gente está falando de um mercado que a gente pode colocar como mercado tradicional. Marketing não é um mercado novo, a gente não está falando de um mercado novo. E a inovação que a gente está falando aqui é no uso das soluções. A gente pode construir tanto uma parceria com a universidade, como criar dentro da candidatura que está sendo montada uma visão de oportunidade para levar para o mercado modernização. O que as candidaturas, acima de tudo, têm que ter dentro do seu escopo, porque são pontos de análise, quando do outro lado está o agente do governo analisando. Você vai gerar emprego? As duas empresas que estão aqui se comprometem a gerar emprego dentro do regime formal de contratação. Porque se não gerar, perde, inclusive a verba que teria a fundo perdido pode ser colocada como financiamento. Então, há uma clara necessidade de geração de emprego. Segundo, qual é a inovação de fato que você vai levar? Me mostra, me prova, me mostra com o Excel ali, tete a tete do que você está ofertando para o mercado. No caso da Bio, e aqui eu vou voltar de novo para a Biotrop, tem até uma curiosidade, né, Aline? E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre os planos da Biotrop para a Europa, que uma das ações que nós fizemos foi entender a questão de qual seria o melhor caminho para certificar e validar esses produtos na Europa, né? E a gente teve reuniões com N órgãos lá de Portugal e uma notícia surgiu para nós, né? Não é por Portugal que vai ser o mais rápido essas licenças saírem. A gente ouviu isso do órgão regulador. E aí eu não vou contar a história toda, eu vou deixar para a Aline contar.
em que países eles fizeram esse processo ou solicitaram esse processo de certificação dos produtos e olhando essa jornada, e aqui tem um ponto bacana disso tudo, tá, turma? Portugal é a nossa porta de entrada. Se eu, por Portugal, tenho alguma dificuldade, no caso, para certificar um produto, Portugal está dentro da UE. Então, eu tenho oportunidades enormes em Portugal, mas eu tenho que olhar muito mais macro. Eu estou na União Europeia. Eu posso aproveitar um monte de benefícios que a comunidade europeia oferece para empresas. Então, aqui, a inteligência de fazer e de jogar o jogo aonde você está internacionalizando. Fala para mim, Aline, como foi essa estratégia de licenciamento e como vocês estão vendo essa ampliação da operação da Biotrop aí nos próximos anos? Perfeito, Benício. Pensando em licenciamento de produtos, só para vocês entenderem um pouquinho a diferença, aqui no Brasil, o tipo de produto que nós trabalhamos são produtos biológicos. A gente leva em média um registro 18 meses, depois que você tem o seu protótipo e avalia a eficiência dele, dentro de 18 meses, um best case, você tem um registro novo, você tem um produto licenciado. Quando a gente fala de Europa, essa mesma classificação de produto leva em média aí de 6 a 8 anos, se compara a uma molécula química, tá? Porque toda a legislação e tudo mais não está voltada para o biológico. Apesar deles terem essa política, que a gente tem que reduzir 50% de molécula química até 2030, mas a legislação, ela não apoia esse desenvolvimento por enquanto, tá? Porque eu tenho fé que nos próximos anos a gente vai acelerar isso. Então, Portugal, realmente, a gente teve ali uma porta fechada, nós não temos pessoas, nós não vamos seguir com esse projeto quando você submeter e tudo mais, e aí a gente foi buscar alternativas, tá? Espanha nos acolheu muito bem, lógico que sempre com a ajuda de consultorias e tudo mais, e Bélgica, e por incrível que pareça, nós fomos comprados por um grupo belga, então depois eu vou explicar para vocês certinho como que foi, mas Bélgica e Espanha hoje, para a gente, para o nosso tipo de trabalho, nosso tipo de produto, foram os que vão ser mais rápidos, mas ainda assim, 5 anos, 6 anos para esse desenvolvimento até ter o produto licenciado. Quando a gente fala de controle, tá? Quando a gente fala da parte de fertilizantes, bioestimulantes, é um pouco mais rápido. Olha como essa estratégia, ela envolve diversos olhares, diversos parceiros e esse olhar sobre a Europa como um todo. Por isso que o cuidado que a gente tem trazido aqui para os nossos painéis e para o nosso dia, de não olhar de maneira pequena esse processo de internacionalização. Ele pode começar por Portugal, mas vai ter desdobramentos para outros países ou para outros continentes. Às vezes você vai estar instalado em Portugal e vai estar fazendo negócios na África. Então, esse olhar ele tem que ser um olhar muito estratégico, apoiado com os especialistas no segmento. A Atlantic Hub, como eu já ouvi aqui de algumas pessoas que no almoço a gente conseguiu falar, embora que rapidamente, esse hub do nome, ele não é à toa. É a construção de muitos parceiros em conjuntos para que a gente possa realmente apoiá-los nas diversas fases dessa que é a nossa maratona. 6 anos, hein? Vocês estão ouvindo? 6 anos. É lógico, a gente está falando de um setor bastante complexo, muito regulado. Há muito protecionismo quando a gente fala de Europa na questão agrícola, mas há muita oportunidade. Voltando aqui para o marketing. Luiz, vocês têm em Portugal uma operação já bastante tradicional, né? Inclusive com um dos sócios que mora lá desde que a empresa foi fundada. Hoje, você não tem esse recurso e você opera basicamente por o próprio Caixa do Brasil que montou essa empresa no começo e hoje a empresa já subsiste com a sua própria faturação. Quando você olha o seu mercado e a sua experiência em Portugal, qual segmento vocês identificaram como o segmento mais atraente para trabalhar o marketing digital, já que vocês estão lá há mais de 6 anos? Só complementar um pouquinho, como você estava falando, com acesso à Europa como um todo. Recentemente a gente fez um trabalho para a Holanda, para o TC Holanda. A gente fez um trabalho para eles, faturando tudo via Portugal. Então todo acesso e todo tipo de contato até o fechamento, a parte fiscal, tudo é muito mais simples, né? Bom, né? Falando um pouquinho de mercado, a gente tem basicamente hoje duas grandes áreas de atuação.
Uma, voltada para os brasileiros que estão indo para lá. Então, como eu comentei aqui no começo, a gente faz todo um apoio da internacionalização por parte de comunicação das empresas brasileiras que estão indo para lá. E outra, obviamente, como o Benício acabou comentando, a gente tem um sócio que toca a operação lá, como que a gente ataca as empresas portuguesas. E aí volta um pouco da conversa que todo mundo trouxe um pouquinho aqui em cada painel, como que é a velocidade dos negócios, como que você contacta, qual é a velocidade de retorno também que você tem que dar. Então, é muito diferente um acesso ao outro. A gente tem feito bastante trabalho com construção. Construção civil. Então, de cabeça aqui, o que eu pensaria hoje talvez os nossos principais clientes portugueses são da área da construção civil. E aí, desde trabalho de audiovisual até um trabalho de venda de imóveis, a gente tem um trabalho, além do Conexão Europa Imóveis, a gente tem um trabalho bem legal com a... Oh, meu Deus, fugiu o nome aqui. Ajuda ele, Panda Léo. Qual que é o nome da empresa? Empreendimento Iaveiro, que a gente vendeu recentemente. O Grupo NB. Obrigado, Senise. Então, a gente faz um trabalho também com o pessoal do Grupo NB. O advogado respondeu. Ô, Senise, parabéns, hein? Agora a gente tá... Caramba, que advogado parceiro, hein? A ver, e agora a gente está com outro lançamento deles, então tem aberto algumas portas também o mercado de construção. Bacana. Imobiliário como um todo. Boa. Eu quero trazer uma reflexão aqui, como nasceu o plano do PT 2030 dentro da BIL, e depois contar um outro case de um projeto que a gente startou ontem. Primeiro, uma vez a gente fez uma missão, inclusive eu e a Aline circulamos o Brasil inteiro, não, Portugal inteiro, em centros de inovação. Fomos de extremo a extremo visitando centros de inovação que haviam tecnologias de agro. Não dá spoiler, pô. Oi? Não dá spoiler. Não dá spoiler? E aí, desse estudo, olha, veja, mergulhamos, desse estudo nasceu o que depois seria uma visão de negócio que tem muito ali dentro do PT 2030. Então, vejam como é. Diversas vezes você tem que mergulhar, você tem que entender, você tem que conversar. Turma, isso não se faz por telefone, não se faz por call, isso se faz indo visitar para saber efetivamente. Lembro que a Aline falava, Benício, eles têm equipamentos modernos, mas falta gente. No outro, aqui não tem equipamentos modernos, mas tem gente. E aí, desse universo, você tira o que você pode construir de melhor. Ontem, Siguara e eu estávamos numa reunião com um grupo de portugueses que ajudam nas consultorias todas quando a gente levanta, e uma empresa brasileira que já está instalada em Portugal. E nessa reunião nós tínhamos um único objetivo: tentar definir a melhor estratégia para a candidatura que está disponível. Turma, a gente ficou 2 horas numa reunião maluca. Vocês não imaginam que 8 pessoas falando rápido, atravessado, para entender o melhor modelo de negócio. O bom é que a reunião foi muito boa e a gente conseguiu adequar a candidatura, o projeto desse cliente. Mas esse é o nosso exercício praticamente diário. Então, se você tem o olhar de médio prazo ou já está em Portugal e não sabe como obter esse recurso, senta com a gente estrutura uma visão de longo prazo para você. E aqui eu não estou falando de uma coisa distante. O PT 2030 em especial se encerra provavelmente as candidaturas que estão sendo abertas em 2027. Então a gente não tem muito tempo, o tempo é muito curto. Marque um momento conosco, a gente vai conversar com vocês e entender se é viável ou não. Eu quero agradecer muito a Aline e ao Luiz Fernando e pedir para vocês deixarem uma última mensagem e aí a gente encerra o nosso painel. Começa por você, Aline, sempre. Perfeito, então. Gente, então como última mensagem, né, como uma dica para vocês, seria realmente a análise de mercado, e isso a Atlantic nos ajudou muito, porque realmente quando você faz uma análise de mercado, você não direciona o público, ou você não direciona o segmento, isso acaba atrapalhando muito. Hoje, se a gente tivesse aqui uma pesquisa de mercado e alguém me perguntasse, Aline, o que você precisa em Portugal? Posso falar o nome de uma marca? Manda. Eu preciso de uma Localiza em Portugal.
E isso é minha necessidade, é o meu ponto de dor. Então, realmente, é analisar o mercado e entender de verdade o que você precisa. Porque realmente pegar um ou outro, mercado da saudade, muitas vezes acaba levando a gente para um caminho tortuoso. Muito obrigado, Aline. Vai lá, Luiz. Tem o mercado da saudade e tem a Ludmilla trouxe aqui a questão do coração, né? Às vezes você vai muito pela paixão, pouco pela razão. Eu acho que o que a Aline comentou perfeito, eu acrescentaria talvez próximo de parceiros, assim, esteja próximo de parceiros que te elevem para um próximo nível. Então, às vezes, alguém já passou por sua dor e que pode te economizar muito tempo em algum determinado momento. Então, tenha parceiros estratégicos que vai ajudar muito no seu negócio, numa internacionalização. Muito obrigado, Aline. Muito obrigado, Luiz Fernando. Parabéns para você.